Vamos falar um pouco sobre a diferença entre BIOS, que é o sistema antigo de inicialização do computador, e o UEFI, que é o sistema novo de inicialização dos computadores. Tá? Resumidamente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a BIOS é um firmware antigo e a UEFI é outro firmware novo. Né? O que é um firmware? É um software específico que fornece controle em baixo nível do hardware, ou seja, ele controla o hardware em baixo nível. No sistema antigo, a BIOS era iniciada, executava-se o POST, que é o Power on Self-Test. Depois do POST, se nenhum dispositivo conectado ao seu computador falhasse, era procurado o MBR, setor inicial do disco, onde continha ali o bootloader, e o bootloader carregava o kernel e o kernel carregava o processo inicial do sistema operacional, que a partir dele carregavam outros processos que te dão controle sobre a sua máquina. Ou seja, ele carrega todas aquelas ferramentas do sistema operacional que te dão controle sobre o computador. Bom, no boot novo, o UEFI é mais ou menos a mesma coisa, praticamente. O UEFI tem o mesmo propósito. A diferença é que o UEFI é mais desenvolvido. O software UEFI ele é capaz de gerenciar mais opções. A partir de uma partição especial chamada EFI, ele carrega o bootloader e a partir daí é a mesma coisa, ou seja, ele carrega o kernel carrega o processo inicial e o processo inicial carrega as ferramentas que você vê como sistema operacional para poder controlar sua máquina. A diferença que a gente vai ver entre um e o outro é basicamente de necessidades diante de novas tecnologias, principalmente de armazenamento, e você vai ver mais adiante que o UEFI ele gerencia discos de maior capacidade. Bom, de cara já dá para a gente notar a diferença entre a BIOS e a UEFI. Né? A BIOS tem uma interface baseada em caracteres e a UEFI ela tem uma interface baseada em gráficos e inclusive até permite que você use o mouse para poder alterar essas opções. Agora, tecnicamente, a BIOS ela dá suporte a discos de até 2.2 terabytes. A inicialização dela é mais lenta, o setor de arranque é o MBR e ela permite até 4 partições primárias. Ou se você quiser colocar mais partições, você tem que ter no máximo até 3 primárias e uma estendida, que pode comportar até 128 partições lógicas. Enquanto isso, a UEFI dá suporte a discos de até 9 zettabytes, que é coisa pra caramba. Ela tem uma inicialização mais rápida, as suas partições são baseadas no GPT e ela pode colocar até 128 partições sem a necessidade de criar uma partição estendida, ou seja, diretamente. Para ficar um pouco mais claro, né, a gente vai dar o processozinho de inicialização tanto da BIOS quanto da UEFI. Né? A BIOS ela inicia, lê o boot program, que é o programa de boot, carrega o programa na memória, ele executa esse boot program e depois executa o bootloader, que vai te permitir você iniciar um sistema operacional. Já o UEFI, ele inicia o firmware UEFI, é carregado na memória, carrega os drivers e serviços integrados, lê as entradas do menu de inicialização e começa a carregar a primeira entrada. Se a primeira entrada falhar, tenta carregar a próxima. Esse é um das vantagens do UEFI, que ele tem vários backups dessa inicialização. Então, se um falhar, ele entra com o outro. Ele inicia o bootloader e o bootloader te permite carregar o sistema operacional que você quiser. Então, essa aí é um resumo aí da diferença entre BIOS e UEFI. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários aí e até a próxima.